Nos últimos vídeos que eu fiz aqui pro canal, né, eu tenho tentado dar uma visão mais equilibrada, né, mais tentando mostrar diversos ângulos, diversos pontos de vista, para tentar fazer minha parte aqui para diminuir a polarização que existe no Brasil hoje em dia e trazer um pouco de diálogo, né. Mas o nosso querido Jair Bolsonaro, ele não ajuda muito também, né. Que história é essa de sugerir, propor, convidar, sei lá qual que é a palavra, o filho dele para ser embaixador dos Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro, né? Isso foi bastante discutido já, mas tem alguns pontos que eu não vi sendo muito debatidos e que eu acho que são importantes. Eu acho, na verdade, que essa é uma das coisas mais perigosas, mais sérias de todas as coisas que o Bolsonaro já falou até aqui. Eu queria explicar um pouco o porquê. Bom, acho que todo mundo já sabe da história, né? Mas só para não deixar passar batido, o que eu vou falar hoje é sobre a ideia, né, que surgiu alguns dias atrás, do Eduardo Bolsonaro, filho do nosso presidente Jair Bolsonaro, ser o embaixador brasileiro nos Estados Unidos, né? Isso já faz alguns dias e muita gente já comentou, então eu até tinha deixado para lá porque as coisas tem tanta coisa acontecendo que as coisas vão e vêm muito rapidamente, né? Mas como o nosso presidente nunca decepciona, ele falou novamente, ele acabou de dar falar sobre isso e ele falou o seguinte, ele falou que se tem tanta gente criticando é porque é bom. É uma lógica que acho que só funciona meio na cabeça dele, né? Mas tudo bem, vamos deixar isso para lá. Eu queria começar falando, assim, falando óbvio, eu não quero perder muito tempo nisso, porque obviamente, ele não tem as qualificações adequadas, né? E aí, a piada pronta é que ele usou como currículo dele, né? A parte de que ele morou aqui um tempo, não sei, alguns meses, 6 meses talvez, trabalhando, fritando hambúrguer numa rede de lanchonete, coisa assim. E apesar de, assim, eu não gosto muito de ir para esse lado desse argumento aí, porque é uma experiência muito legal mesmo, você vir para outro país e trabalhar numa coisa local, assim, trabalhar numa coisa, num trabalho mais simples, mais pesado, você acaba aprendendo até mais às vezes, né? Mas óbvio, isso passa longe de ser uma experiência válida para uma coisa tão importante como ser embaixador, né? Outra coisa que eu vi muita gente criticando também foi o inglês dele. O inglês dele, pelo que eu vi uma entrevista só, mas o inglês dele, pelo que eu vi, não é ruim, é um inglês bem ok. Mas, de novo, mesma coisa, né? Assim, seria um inglês ok para trabalhar aqui, para arrumar um emprego, para estudar, alguma coisa assim. Dá para entender, dá para se comunicar. Mas a carreira, né, de embaixador exige muito mais que isso, exige várias línguas, né? Exige que você fale perfeitamente, pelo menos com uma fluência maior do que ele tem, não só o inglês, como outras línguas, o francês, que é uma língua que é uma das línguas oficiais da ONU até hoje, então mostra a importância dela para a diplomacia de maneira geral, né? E, e outras línguas também que são faladas nos países mais importantes do mundo. Enfim, então acho que não precisa gastar muito tempo falando por que ele não tem o gabarito aí, por que ele não tem não tem suficiente, não tem experiência suficiente para isso, né? Todo mundo já viu o currículo dele, foi policial civil, enfim, não é o cara mais imbecil do mundo, mas assim, não tem nada a ver com o que foi proposto, né? Então a parte que eu queria focar um pouco mais é primeiro o desrespeito e segundo a audácia dessa ideia, né? Por isso que eu falei no começo lá que eu acho que uma das coisas mais perigosas de todas que o Bolsonaro já falou, eu vou explicar por quê daqui a uns minutinhos. O desrespeito primeiro com todo mundo que faz carreira para esse tipo de coisa, né? Eu sei que embaixador é um pouco diferente de diplomata e tal, mas existe uma carreira que as pessoas estudam línguas, estudam comércio exterior, estudam relações internacionais, estudam política internacional,
coisas que nada disso o Eduardo Bolsonaro fez. Então, é um desrespeito com todo mundo que está, entre aspas, na fila para conseguir isso, né? Eu vi que na imensa maioria dos outros governos, esse cargo e os cargos de embaixador de forma geral foram dados a pessoas de carreira, né? O que eu vi também, o comentário do Guga Chakra, que parece que só três vezes a embaixada, não sei se qualquer embaixada ou se a embaixada americana especificamente, foi dada a um filho de quem estava no poder. Em três países, foi a Arábia Saudita, Uzbequistão e eu não vou lembrar o terceiro aqui, mas assim, nenhuma democracia na história nunca fez isso, para vocês entenderem o tamanho do absurdo que é isso. Então é um desrespeito muito grande, né? Tem um outro lado aí que o pessoal fala que, mas com a proximidade que ele tem com o Trump, né, como eles se entendem, né, o Bolsonaro, o Jair Bolsonaro e consequentemente a família dele, que está sempre viajando junto com ele, também não entendo muito bem porquê, isso facilitaria as relações. Isso tem um lado de verdade, mas as pessoas estão esquecendo que não é tão simples assim. O Trump tá longe de ser uma unanimidade nos Estados Unidos, né? Então, assim, ele, para ser um bom embaixador, ele tem que ter relações não só com o presidente, mas com o governo, de maneira geral. E o Congresso, a Câmara dos Deputados, entre aspas, aqui, né, dos Estados Unidos, tem maioria democrata agora. O que não é o partido do Trump. Então seria a oposição do Trump, e são pessoas que têm uma antipatia muito grande ao Trump e automaticamente uma antipatia muito grande ao Bolsonaro, a figura do Bolsonaro. Então ele teria muitas dificuldades para lidar com isso. Fora que a gente vai entrar no ano de eleição, né? O ano que vem tem eleição aqui nos Estados Unidos. E aí ele isso pode mudar a qualquer momento, né? Se um democrata ganha, aí todo esse argumento vai por água abaixo, né? Então não faria muito sentido esse tipo de argumento, né? Tem mais um desrespeito aí que eu esqueci de mencionar na outra parte do vídeo, que é um desrespeito com os próprios eleitores dele. Ele teve milhões de votos para ocupar o cargo de deputado federal e ele estaria abrindo mão disso, né? Não que isso seja uma prática muito incomum no Brasil, muita gente já fez isso de vários partidos, mas é mais uma traição, né, da parte dele, não foi para isso que votaram nele, né? Foi uma parte dos eleitores pode até gostar, mas uma parte boa parte, pelo que eu vi, não gostou. Chegando lá no que eu prometi, qual que é o maior absurdo para mim disso? Para mim é a ousadia, a audácia que o Jair Bolsonaro teve ao fazer isso. Vamos pensa no seguinte cenário. Pensa que o Bolsonaro assumiu 3 anos atrás, o Brasil está bombando, tem emprego para todo mundo, a economia tá voando, e aí ele chega lá e fala isso: olha, quero pôr meu filho lá de presidente, de embaixador. Seria ridículo do mesmo jeito? Seria. Mas ele estaria num momento completamente diferente. Ele teria capital político, né? Teria moral para propor uma coisa absurda dessa, e meio que a chance de aceitarem, falar, tá bom, vai, seu nível de aprovação tá alto, você fez um monte de coisa legal, vamos deixar isso passar, né? A gente sabe que na política acontece muito disso, né? Agora, olha a situação em que ele propôs isso. Primeiro, ele acabou de assumir o governo, faz 6 meses. Segundo, o governo ainda está lutando, o Brasil ainda está lutando para sair de uma crise muito séria. Então, assim, tem 13, 14 milhões de desempregados, não sei qual que é o número mais atualizado, mas por aí, um bom número de desempregados. Várias empresas fechando, várias coisas acontecendo, nada muito bom. Agora teve a aprovação da reforma, tudo bem, mas esse é outro assunto. Mas ele ele propor isso, e tem um detalhe aí que torna até mais, eu acho, mais grave ainda. Essa embaixada tá desocupada há 6 meses, acho que desde que ele assumiu, né, imagino. E a idade mínima para ser embaixador é 35 anos, então ele esperou o filho dele completar essa idade para vir com essa ideia publicamente. Ou seja, ele não colocou ninguém, é provavelmente o cargo mais importante em termos de embaixadas, né, de embaixadores, é a americana, e ele deixou isso vago por 6 meses, para mim,
obviamente, pelo único motivo que ele já tinha isso lá em mente lá atrás, quando ele assumiu. Ele falou, vou esperar meu filho completar 35 anos e aí eu venho com essa ideia. Então não é uma coisa, muita gente falou em cortina de fumaça, para não falar da reforma da Previdência, para não falar de outros escândalos que estão pipocando aí. Eu não acho que tenha sido isso, eu acho que foi uma coisa premeditada, eu acho que foi uma coisa que ele já tinha essa ideia lá atrás, tanto é que as datas batem certinho, e ainda soa meio como que um presente de aniversário para o filho, né? Essa ousadia, esse jeito desrespeito com as instituições, com o Brasil, lidando com o Brasil como se fosse uma empresa familiar, pequena, de fundo de quintal, isso eu acho muito perigoso. É perigoso pelo seguinte, porque é assim que começam os governos autoritários, é assim que começam a acabar as democracias, né? Quando você começa, ele já tem uma família muito próxima dele no poder, então você coloca um cara de embaixador, daqui a pouco ele vira prefeito de São Paulo, governador, o outro vira governador de alguma coisa, ele já tem cargos importantes políticos, o que eu acho que não é uma coisa saudável para o Brasil. Aí, para isso virar meio que uma dinastia, não custa muito, né? E para quem falou tanto aí nos últimos anos de o quanto é importância a alternância de poder, de quem estava tentando... A gente elegeu, uma boa parte da população elegeu o Bolsonaro para acabar com isso, né? Para acabar com esse tipo de coisa, de se manter no poder para sempre. E me parece que a família Bolsonaro tem um pouco dessa ambição, e não é nem no mérito de partido, como era no PT, é no mérito da família mesmo, que é mais grave ainda. Família, amigos mais próximos, é bem esquisito o jeito como eles administram o Brasil, achando que eles podem fazer o que eles querem, desrespeitando qualquer coisa. E, de novo, não quero, comparar, nesse caso específico, não precisa comparar. Vamos falar, mas o filho do Lula enriqueceu, dane-se o filho do Lula nesse momento, porque já está lá, que investigue, que prenda, não tem nada a ver com isso, nesse momento. O que eu tô falando é sobre esse assunto. Então, né, antes de vir já com esse argumento sobre o governo anterior, parem e pensem no absurdo que é o que ele propôs agora. E se é tão diferente do que foi antes. Foi para isso que vocês votaram nele? Eu acho que não foi, né? Isso eu acho que é um momento interessante até, porque eu acho que boa parte do que eu vi, da própria base dele, votou contra não, se posicionou contra isso, da base que eu digo de eleitores. Boa parte, pela primeira vez, se manifestou, falando, não, olha, eu acho que isso é um absurdo, essa ideia é muito ruim. E aí eu vi uma coisa que me decepciona um pouco, porque assim, o tipo de indignação... eu vi um like no Facebook, um comentáriozinho no Instagram, uma coisinha no Twitter. Poucas pessoas se indignaram de verdade, assim, foram lá e escreveram ou falaram. Eu acho isso muito tímido ainda. E como esse governo se pauta muito na reação das redes sociais, eu acho importante que, se você, mesmo que tenha votado nele, mesmo que você apoie boa parte do governo, tá torcendo aí pro Moro, pro Guedes e tal, se tem alguma coisa desse tipo que você acha que tá errado, por mais que você esteja torcendo pro Brasil andar, pro Brasil dar certo, eu acho muito importante que você pontue ali, mesmo que seja individualmente, a sua indignação com respeito a uma coisa desse tipo, porque é assim que ele tá medindo as coisas. Tanto é que a chance dele voltar atrás, eu acho que é mais por rejeição pública do que pelo trâmite legal das coisas. Isso que ele falou agora, falando que se muita gente não gostou é porque é bom, ele está claramente se referindo à oposição, ele não está referindo à base dele, né? Então acho que ele quis dizer, se incomodou a oposição é porque é uma coisa muito, muito legal, né? Muito boa. E além dessa ousadia de propor isso, né? O que eu ouço muito de algumas pessoas que são mais práticas é que falam assim, porra, o Bolsonaro é um falastrão, deixa ele falar. Então todas as declarações que ele deu aí, homofóbicas, agressivas, a favor de tortura, todo esse tipo de coisa, realmente elas não se tornaram nada na prática, elas não se tornaram em nenhuma ação prática, ele não mudou nenhuma lei com relação a isso, não voltou a ter tortura, não voltou a ter nada disso. São coisas que ele fala e as instituições conseguem, eu acho que
acaba ficando só como um falastrão mesmo, como um cara que tem ideias retrógradas, mas não passa disso. Então realmente não muda diretamente, muda indiretamente porque aumenta o preconceito, incentivo, um monte de coisa assim. Mas nesse caso não, nesse caso é uma ação prática mesmo, uma coisa que aconteceria e que pode ter desdobramentos muito maiores, né, com a relação entre o Brasil e os Estados Unidos, com o poder que ele daria para um membro da família dele, para um filho dele diretamente. Então, sai do campo ali de só tuitar uma coisa, uma cena de carnaval lá que ele viu de Golden Shower, para uma ação prática que realmente muda o rumo do país. Então, além da ousadia de propor isso num momento completamente inoportuno, eu acho que ainda tem essa diferença. Por isso que eu acho uma das coisas mais perigosas que ele fez, se não a mais perigosa. Sai de toda aquela coisa de só discurso, só um tiozão do churrasco falando besteira, para um tiozão do churrasco fazendo besteira na prática. Enfim, eu não tenho muitas palavras para. Acho que eu usei aí um pouco, tentei demonstrar o que eu acho, mas eu não consigo nem falar muito desse assunto, porque é muito absurdo para mim, é muito. Principalmente essa parte da cara de pau, da ousadia de chegar e falar: filhão, vamos lá, vamos ser embaixador dos Estados Unidos. E ainda o cara vai lá e mete um negócio que fritou hambúrguer, que fez um curso aqui. Porra, pelo amor de Deus, né? Isso não existe. Então, se você se indignou com isso de verdade, vai lá e posta, vai lá e fala, vai lá e critica. Assim, vai chegar nele, acredite, não no Bolsonaro em pessoa, mas tem gente lá olhando, tem gente fazendo relatórios sobre a reação nas redes sociais, pode acreditar que tem. Então, é importante que, mesmo que você seja um cara que apoia o governo dele, que gosta, mostre sua insatisfação de uma forma bem veemente aí contra esse tipo de coisa. E contra outras coisas também. Isso não vai atrapalhar o governo, isso vai só colocar freios e mostrar para ele que o Brasil não é a casa dele e que ele não pode fazer o que ele quiser na hora que ele quiser.